Vamos mais uma vez nós estudarmos o assunto que estamos abordando, as cartas do apóstolo Paulo a Timóteo. E desta feita vamos dar continuidade ao assunto. É fato que é em algum momento cansativo, porque nos leva a pensar. O culto a Deus é um culto reflexivo, é um culto que nós precisamos ser impactados com a palavra, não é? E para isso a gente precisa lê-la, como Arthur falou na oração, calmamente, com bastante atenção, porque o objetivo do culto e doutrina é ensinar, e ensinar para aprender, porque pregação não é zoada, pregação não é pulo, pregação não é grito, pregação é ensino da palavra de Deus, né? E hoje nós vamos dar sequência e iniciarmos ou darmos continuidade ao assunto sobre a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Então você já deixa aberta a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo a Timóteo. E sempre lembrando, aqueles que têm dificuldade de manusear a Bíblia e achar os livros com facilidade, não se preocupe, porque vai estar tudo gravado. Você depois vai lá no YouTube e assiste a aula todinha, anota os versículos, pesquisa sobre o assunto, porque é importante a gente ouvir também uma segunda opinião sobre aquilo que a gente ouve, sobre aquilo que a gente aprende. Amém, queridos? Amém. Então, hoje nós iremos falar sobre a preservação do Evangelho, da qual Paulo estava preocupado e trouxe a Timóteo essa informação de que ele precisava preservar o Evangelho. Por que Paulo falou isso? Na época de Paulo, em que Paulo escreveu a Timóteo, Paulo, como já falamos, ele estava preso. Foi a última epístola que ele escreveu da prisão. E a igreja de Éfeso, sobre a qual Timóteo era o pastor, enfrentava crises, não só crise ética, como crise moral e crise espiritual, devido aos falsos ensinos que eram difundidos na igreja. E como eu disse a semana passada, todo ensino falso, ele surge dentro da igreja. Todo falso ensino. Por isso existem as seitas. Testemunha de Jeová, que saiu do meio dos cristãos, e que alguns consideram cristãos, mas não são cristãos. Adventista do sétimo dia, que é outra seita que as pessoas consideram como cristãos, mas não são cristãos. Catolicismo romano, que alguns consideram cristãos, mas não são cristãos. E assim outras seitas que o pessoal acha que é de Deus e não é. Mormonismo, uma das outras mais. Espiritismo kardecista, porque eles falam de amor. Só que você tem que conhecer a doutrina para entender o contexto, não é? E dentro do contexto da história, muitas pessoas hoje, principalmente nas universidades, sejam estaduais ou federais, alguns professores de história, eles ensinam para os alunos que os cristãos, durante muitos séculos, perseguiram e mataram muitas pessoas. De fato, isso é um fato, mas não foram os cristãos evangélicos, foram os católicos. A Igreja Católica, ela perseguia, tomava a casa, os bens e matava as pessoas em rituais terríveis.
As mulheres, eles tinham o hábito de amarrar elas nua em forma de X, com as pernas abertas, e enfiavam uma estaca nela. Isso era um dos modus operantes que o catolicismo romano, que alguns dizem que são cristãos, mas não são. Porque todos que se opunham à doutrina católica apostólica romana eram perseguidos, mortos, assassinados, seus bens eram confiscados. Por que a Igreja Católica hoje ela é a igreja, a instituição mais rica do mundo? Se vocês não sabem, tudo que uma nação produz, por exemplo, nós temos o Produto Interno Bruto. Você sabe o que é o Produto Interno Bruto? Tudo o que a nação, que o país produz. Certo? Então, tudo que o país produz, 10% vai para a Igreja Católica. Você dá o dízimo à Igreja Católica através de seus impostos que o Estado, a nação dá a ela. Para ela pagar os padres, os bispos, arcebispos e etc, etc, etc. Antigamente ela pregava contra o dízimo, porque ele dizia que os cristãos estavam enganando as pessoas e pregando sobre isso, porque é bíblico. Mas infelizmente muitos crentes que se levam por qualquer vento de doutrina, quando ouve um herege, acredita. É como Eva ouviu Satanás e caiu na tentação. Muitos crentes que não conhecem a Bíblia, porque não leem, não estudam, não procuram conhecer a Deus pela palavra de Deus. Porque a Bíblia, irmão, ela é a revelação de Deus para nós homens. Revelação de Deus escrita. E ela precisa ser conhecida. Amém? Amém. Eita glória. Então, Paulo estava preocupado com a preservação do Evangelho, como de fato é. Não como os falsos mestres, falsos pastores, falsos ensinadores ensinam e têm levado muita gente à destruição. Porque, irmão, você hoje na sociedade tem mais pessoas que já foram crentes fora da igreja do que incrédulo que nunca foi crente. Pode ter certeza do que eu estou dizendo. Não preciso da igreja para servir a Deus. Sou crente em casa. Não tem como. Não tem como. Igreja é corpo de Cristo. E o corpo, quando ele se desloca, ele não se desloca em partes. Todo culto em que a igreja está reunida é um culto solene. Por quê? É o corpo que está presente. Entendeu? Em casa, quando você faz o seu culto particular, como Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, que Ele que vê te recompensará, é o teu culto individual. Para teu crescimento pessoal. Mas o coletivo, ele deve ser praticado até o retorno glorioso de Jesus. A gente entende que muitas pessoas se afastaram de Deus por verem dentro das instituições aberrações que não deveriam ver. Não deveriam. Mas viram. Não olharam para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a ignomínia. Está sentado à destra do Pai. Então, muita gente, qualquer coisa se mexe, se abala. Por isso que Paulo estava orientando Timóteo a trabalhar pela preservação do Evangelho. O mundo estava em ebulição. O fogo da perseguição crepitava em fúria indômita. E a igreja enfrentava o seu momento mais amargo.
período da igreja primitiva, as perseguições foram terríveis contra a igreja. Primeiro, os judeus, por inveja. Depois, o Império Romano. E, consequentemente, séculos mais tarde, a Igreja Católica trouxe um escândalo terrível ao mundo que até hoje os que são cristãos verdadeiros pagam pelos pecados cometidos por essa instituição, porque as pessoas não dividem, elas generalizam. Ela junta tudo, como diz o Matuto, um balaio só. Não é? Paulo, o líder mais destacado, estava preso novamente, agora numa masmorra insalubre. Os crentes da Ásia tomavam parte de uma espécie de debandada geral. Ou seja, muitos, após a prisão de Paulo, com medo, se afastaram de Paulo, se debandaram, abandonaram ele de forma... Por quê? Porque estar perto de quem está preso pode ser considerado cúmplice. E aí as autoridades poderiam o prender por associação a Paulo, já que Paulo estava sendo condenado por um crime que eles acreditavam, que a gente sabe que não era crime, que era uma perseguição política contra ele, como hoje está tendo na China. Agora as restrições contra cristãos estão piores, eles não podem usar mais a internet. A internet, se eles forem usar, tem que ser acompanhada pelo site do governo, para eles falarem o que o governo quer que eles falem. Na Nigéria, só na Nigéria, mais de 10 mil cristãos queimados, decapitados, assassinados, estuprados, queimados vivos pelos grupos radicais de linha islâmica, os muçulmanos, né? Que o pessoal são muito bons, aquele povo, aquela seita maldita vinda lá do inferno, do coração de Satanás, para destruir as pessoas. Porque, irmãos, o evangelho é muito simples. Você fala de Jesus, você quer servir Jesus? Não quero. Ponto final. Segue tua vida. É contigo e Deus. É o livre-arbítrio. O Islã não. Se você não se converter, você é chamado de infiel. Então, a pulso, você é convertido se quiser viver. Porque se você não aceitar e ele ainda deixar você viver, você não tem direito a trabalhar, porque eles não deixam. Não tem direito a buscar a sua alimentação, seu sustento, porque eles não deixam, porque você é considerado um infiel. Ou você se converte, ou se converte. Se não se converter, não tem direito a nada. Se não for morto na hora, ele vai lhe matando aos poucos. Essa é a linha islâmica, que a Europa agora está pagando o preço. Na Inglaterra, os crentes, quando vão para a rua pregar, são presos. Somente o Islã pode ser pregado. Só na Inglaterra, que foi o berço do evangelho aqui na Europa. William Tyndale, missionário que traduziu a Bíblia para o inglês, para evangelizar a Inglaterra. Foi o berço ali da tradução da Bíblia para o inglês, William Tyndale. Não é? William Kerr, pai das missões modernas, foi enviado da Inglaterra para a Índia, para divulgar o evangelho na Índia. Os missionários que saíram da Inglaterra para a América do Norte, os Estados Unidos, para ali levar o evangelho, os batistas. Então, a Inglaterra era o berço do evangelho ali na Europa, hoje está islamizada. Por isso, irmãos, a importância do culto e doutrina, para que você conheça as bases da historicidade bíblica e do cristianismo. Porque daqui uns dias, Arthur vai estar na universidade. Lá é onde tem mais doentes dessa qualidade, principalmente os professores, que não estão pensando em formar cidadãos do bem, levando conhecimento verdadeiro, mas estão preocupados em formar militantes políticos, onde
não tem fundamento o que se ensina, o que se fala, porque eles não conseguem dialogar com ninguém, a não ser agredir e gritar. Charlie Kirk foi morto nos Estados Unidos. Quem matou? Um esquerdista. O presidente do Equador, o candidato a presidente do Equador, quem matou? Um esquerdista. Na Colômbia, um esquerdista. E por aí vai. Se Arthur, que hoje é um adolescente aqui na igreja, e os outros jovens, como Miguel, como Clarinha, como Alice, como Dalton, Clarinha já está na faculdade, mas daqui um dia vai ser Dalton, daqui um dia vai ser Alice, não é? Se eles não tiverem o preparo do conhecimento da história, quando chegar lá, o que ouvir daqueles fariseus, professores, enviados do inferno, porque por Deus foi, para ensinar tudo que é de errado, eles vão chegar na sua casa e vai dizer que o pai e a mãe é inimigo deles. E você está vendo aí como é que está a sociedade. Um menino de 9 anos que há 15 dias atrás matou a mãe. Vocês viram isso? A facadas. Porque a mãe proibiu. Porque não pode proibir. Porque hoje a educação é completamente diferente da nossa época atrás, não é, tio Adelson? O pai falava uma vez, na segunda, se não viesse, era psicotapa e ninguém morreu. Está todo mundo vivo. Tinha disciplina. Ou vai. Ninguém passava pelo meio da conversa do adulto, do casal, do patriarca, com a mãe, com os visitantes, seja com quem for. Hoje o pai ou a mãe chama o filho que é mãe, que estava logo dizer que é senhor, senhora. Hoje aqui já vou, passa 10 minutos, já vou e nunca vem. Fizesse isso lá com meu avô, quando eu ia passar férias, né? Eu criança, ia passar férias no interior. Com os meus avós diziam assim, dizia a minha mãe, deixa esse menino lá e vem embora. Sabe um dos motivos? Porque eu abraçava a minha mãe e cheirava. E para eles era um pecado grave. Meus avós. Minha mãe, filha, ela estendia a mão assim, ó. E minha avó pegava na ponta do dedo dela. Para você ver como era. A gente sabe que isso aí é um absurdo. Mas eu não estou falando desses extremos. Eu estou falando do temor, do respeito que havia. Que hoje é muito relativizado. Irmãos, nenhum filho ele é bem sucedido na vida se ele não honrar pai e mãe. Nenhum. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra e sejas bem sucedido. Não é? Então, irmãos, os crentes debandaram com medo, né, de serem associados a Paulo, porque se fossem identificados alguma associação com o apóstolo, corriam risco de ser preso e ser morto. Associar-se a Paulo era correr sérios riscos, e levantar a bandeira do evangelho era colocar a cabeça a prêmio. Era dizer que estava querendo morrer. Não bastasse a sangrenta e impiedosa perseguição política, a igreja também sofria o assédio dos falsos mestres. E os falsos mestres, eles não estavam fora, eles estavam dentro. Como eu disse a princípio, que as seitas supostamente cristãs saíram justamente do meio do cristianismo. Por quê? Porque existem pessoas que vêm à igreja, supostamente se convertem,
começa a aprender a Bíblia e ele vê a igreja como um local de status social, onde ele vai subir de cargo. Veja bem, vai subir de cargo e esses cargos vai trazer a ele prestígio, respeito, honra. Estão completamente equivocados. Na igreja, irmão, não há cargos. Na igreja há ministérios que são desenvolvidos de acordo com a necessidade da igreja. Deus chama e capacita para ministérios. É o que diz 1 Coríntios capítulo 12, do verso 1 ao verso 11, a Bíblia diz que há diversidade de ministérios. Não diz diversidade de cargo, não. O pastor não é um cargo, pastor é um ministério, diácono é um ministério, que deve ser exercido com temor, com tremor, com reverência a Deus, porque Ele não está cuidando das coisas que pertencem a Ele. Como eu disse, domingo aqui é o pastor americano que estava pregando. Quando ele falou, disse, não, a igreja é de Jesus, não é minha não. Eu sou o responsável da instituição, administrador dos bens de Deus, que vou prestar conta. Mas hoje não estão preocupados com isso. Estão querendo somente aparecer, se destacar. Na igreja, irmãos, quem brilha única e exclusivamente é Jesus. Acabou-se. Aleluia. Somente Ele. Quem tem que aparecer é Jesus. E se Ele tiver de ser glorificado, mais ainda Ele tem que ser glorificado na minha e na tua vida. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a majestade pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. A sociedade era como um caminhão sem freio naquela época, ladeira abaixo, correndo rapidamente para o desastre. Naquela época já estava assim. Sociedade totalmente degradada. E hoje? Veja o que é que Paulo diz no capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Da segunda carta a Timóteo. Veja o que é que Paulo diz. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, né? A minha diz terríveis, tem tradução que diz difíceis, outros diz trabalhosos. Os homens amarão a si mesmos. Primeira característica de uma situação social complicada: ninguém pensa no outro. O egoísmo, o egocentrismo. Ninguém pensa no outro. Todo mundo pensa em si. Eu tenho que cuidar de mim, os outros que se virem. É claro que cada um de nós precisamos cuidar das nossas coisas. Lembrando que aquilo que nós temos, nós não o temos para nós. Nós o temos para repartir com o próximo. É o que a Bíblia diz. Bora ver Efésios. Vê aí a carta aos Efésios. Capítulo 4, verso 28. Capítulo 28 de Efésios, Paulo diz: aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período
de necessidade. Então, quando a gente trabalha, cuida da nossa vida, mas a gente reparte com alguém que está precisando. Esse mês mesmo, nós tivemos a coleta muito pequena, irmão. Muito pequena. Nós dávamos 10 cestas básicas por mês. Estamos dando 3. E pequena. Por quê? Porque todo mundo tem que trazer um pedacinho. Nós estamos, viu? Essa aqui eu vou deixar para falar quando terminar. Esse que eu ia falar agora eu vou deixar para terminar, para falar a vocês quando terminar. Por quê? Porque muitos cristãos estão se embaraçando com as coisas desta vida. Não é? Continuando aqui, em 2 Timóteo 3. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos. Não é pecado, irmãos, você trabalhar para conquistar uma vida mais confortável. Não é. Agora, você não pode trabalhar em cima da ganância. Porque o ganancioso, ele não tem ética. Ele passa por cima de tudo e de todos, contanto que ele conquiste e o outro se prejudique. Ele não está nem aí. Então a Bíblia fala sobre isso. E a gente não deve ser assim. Nem eu, nem você, nenhum cristão. Porque a minha responsabilidade é ensinar. Você obedece se quiser. Ponto final. A palavra de Deus é clara quando diz isso. Jesus enviou as cartas a quem? Ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? O pastor. Por que o pastor é chamado de anjo? Porque a palavra anjo significa mensageiro, aquele que traz a mensagem, o ensino da igreja. Então cabe à igreja obedecer ou não. Porque ela não está obedecendo ao homem, ela está obedecendo a Deus. Porém, Deus usa o homem para realizar a sua obra. E quando a igreja não respeita a autoridade constituída por Deus, aí Deus vai ter com ela. Só é você ler Números 16. Datã, Abirão e Coré se levantou contra Moisés e disse assim: nós também somos santos como tu. Só tu tem o direito de liderar sobre nós? Nós também temos. Aí a Bíblia diz que eles começaram a incitar a congregação de Israel para se levantar contra Moisés. E eles juntaram os homens, de cada tribo o seu representante legal. Foram até Moisés. Nós também temos o direito de liderar. Nós também somos santos, nós também somos preparados. Escuta! Aí Moisés disse: vamos consultar ao Senhor? E foram consultar o Senhor. E Moisés disse: vocês vêm aqui na tenda, tragam as lamparinas de vocês. Estou resumindo a história. E vamos ver o que é que Deus vai dizer. Quando chegaram na tenda da congregação, que ficaram na porta da tenda, Deus desce e fala: Moisés, meu servo a quem eu escolhi. Aleluia. Fala sobre Moisés, fala da aprovação, da escolha dele como líder. Diz agora: todos esses aí morrerão. Moisés vai e diz: olha, se eles não morrerem de uma forma diferente, o Senhor não me chamou para este negócio. Eles falaram contra Moisés, mas quando eles falaram contra o líder que Deus colocou, estavam falando contra Deus. Aí a Bíblia diz que Deus abriu a terra e eles foram engolidos vivos. Anote aí Números 16 para você ler em casa. Porque quando Deus institui, está instituído.
A Bíblia fala das autoridades constituídas em Romanos 13, que a gente não deve amaldiçoar elas. Seja o presidente, seja o governador, seja o prefeito, a gente pode não concordar com as ideologias e a administração deles, mas compete a nós ensinar o certo e orar por eles. Ponto. Ninguém vence a palavra de Deus, não, irmão. Ninguém vence a palavra de Deus. Aí, continuando, no capítulo 3 de 2 Timóteo: homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, serão arrogantes. O que quer dizer arrogante? É uma pessoa que se sente superior a outra. Eu sou melhor do que tu. Se acha melhor do que os outros. E tudinho é carne, pecador. Se não se arrepender, confessar os pecados e entregar-se para Jesus, vai para o inferno. Pode ser bonito, pode ter um corpo bonito, cabelo bonito, olho bonito, pode ter dinheiro, pode ter a melhor casa, pode ter o melhor carro, mas se não se arrepender dos seus pecados, confessar e abandonar e servir a Jesus, vai para o inferno. No céu não entra quem é bonito, não. No céu entra quem é santo. Aleluia. Glória. E como eu tenho dito, irmãos, o diabo não tem medo de pregador, de cantor, de orador, não. O diabo tem medo de crente santo. Porque o que você faz, ele vê. Ele vê, ele pode usar o que ele vê de você e acusar você diante de Deus. Por isso que o apóstolo João diz, no capítulo 2 da primeira epístola, o apóstolo João diz: filhinhos, não pequeis. Mas se você, porventura, cair na sua fraqueza, no seu pecado, de forma involuntária, temos diante do Pai Jesus Christ, Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso advogado. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Arrogante, depois vem presunçoso. Sempre acha que tem razão. Quando eu digo aqui a você que está sendo gravado o culto de doutrina, o culto de domingo, e depois você ouça em casa e ouça outra opinião, eu estou dizendo a você que eu não sou o dono da verdade. O dono da verdade é Deus, é a palavra de Deus. Então você precisa me ouvir, o que eu estou ensinando, conferir em casa, e depois eu vou ouvir outra pessoa falar a mesma coisa que o pastor falou, para ver se bate. Por quê? Porque a gente não pode ter a pretensão, a presunção de ser o dono da verdade, ter razão em tudo, achar que é o certo em tudo, achar que pode tudo, quando na verdade nós dependemos unicamente de Deus. O apóstolo Tiago diz assim, olha: uns dizem, amanhã iremos, compraremos e realizaremos. Tiago falando: mas como vós, pois, sabeis que fareis? Devereis dizer assim: se Deus quiser, se Deus permitir, eu vou e realizo. Porque tudo a gente depende de Deus. Totalmente, não tem para onde correr. Até o ímpio, miserável, pecador que está lá fora, que não reconhece, ele precisa de Deus, porque se Deus cortar o ar dele, ele morre. Deus dá o ar dele de graça para esse infeliz. Ele que não reconhece. Aí ele continua. Depois de presunçoso, ele diz blasfemadores. Quando fala aqui de blasfemadores, irmãos, essa palavra ela é genérica, porque não fala só daqueles que falam contra Deus. Blasfemadores são aqueles que vivem falando mal dos outros. Não é diferente, porque o blasfemador ele fica inventando mentiras sobre você. É diferente. Esse é o blasfemador. Depois vem aqueles desrespeitosos aos pais. Não respeitam os pais. A Bíblia manda honrar pai e mãe, mas não diz assim se o pai for bom ou se a mãe for boa, não.
Mas a Bíblia também diz que nós, pais, não devemos provocar a ira dos nossos filhos. Capítulo 6 da carta aos Efésios, verso 1 e 2. Depois de desrespeitosos aos pais, Paulo diz ingratos. Gente que tudo xinga. Eu vinha para a igreja aqui, que eu vim um pouco atrasado, porque eu fui buscar as doações para o evento das crianças. Aí eu tive que parar no caminho, no trajeto, para pegar, né? E quando eu vinha, ia passando por uma jovem senhora, e ela começou a esbravejar no meio da rua. Eu odeio quando o celular trava, e não sei o que, e o menino lá na frente, ela vem cá, menino. Já sabe as palavras, né? Travou, chega em casa e senta, vai lá limpar o celular, tirar, descarregar, porque tem gente que acumula muita coisa e não limpa, não bota para fora. Foto, vídeo, aí se o celular fica pesado, a memória fica pesada, e o celular trava. Por isso que tem que estar limpando. Aí, em vez de agradecer, eu tenho um celular, ele está pesado, eu tenho que fazer alguma coisa. A não ser quando quebra, que não tem jeito, eu tenho que comprar outro mesmo. Gente que não agradece por nada. Está comendo um pãozinho, louvado seja Deus, obrigado Senhor, porque eu tenho pão. Se não tem pão, está comendo a bolachinha seca, glória a Deus Senhor, obrigado pela bolachinha seca. Mas se tem fartura, glória a Deus Senhor, obrigado porque tu me deste fartura. Porque a Bíblia diz, em tudo, dá graças. Quanto mais você agradece, mais Deus lhe abençoa. Deus lhe faz prosperar. Deus lhe manda de onde você nem espera. Chega. Eita, chegou. Glória a Deus. Chega. Depois de ingratos, vem ímpios. O que é ímpio? O que a Bíblia classifica como ímpio? Aquele que só pensa em praticar a maldade. Não tem. Ímpio é o oposto de piedade. Impiedade tem piedade, que é uma vida de dedicação a Deus, e impiedade, que provém da palavra ímpio, que é aquele que não busca Deus, mas só busca a satisfação pessoal e praticar o mal alheio com o outro. No verso 3 ele diz: sem amor. Não tem amor pelo outro, pelo próximo. Aí ele diz: incapazes de perdoar. Eu não perdoo ninguém. Se pisar no meu pé, eu piso dele. Aí ele continua: sem domínio próprio. São pessoas que não têm controle das emoções, dos sentimentos e faz tudo o que sente. E a Bíblia diz que aquele que faz a vontade da carne e dos pensamentos é, por natureza, filho da ira de Deus e está sendo dominado pelo príncipe deste mundo. Capítulo 2 de Efésios, verso 1 a 3. Incapaz de perdoar. Aí ele vem: caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. São incapazes de praticar o bem, e se alguém faz o bem, eles marginalizam o bem que é feito. Quem vocês acham que pratica isso aqui no Brasil? Vocês podem nominar? Quem, irmã Vila? Fábio L. À esquerda, né, Fábio? É um fato. Isso é um fato. Teve agora, está tendo, né, a CPMI da fraude, do roubo do INSS. Todos os esquerdistas votaram contra a investigação daqueles que roubaram. Foi roubar. São eles que fazem. E o pior, escute, e o pior é um crente dizer que é crente e vota na esquerda. Eu sou crente. Não é não. Não tem como. É contrário a mim.
Você pode estar escondido dentro da igreja, mas não está escondido aqui dentro do templo, né? Mas no céu não tem como você entrar. Não tem como. O céu, irmão, tem muros altos, leis rígidas para se entrar lá. Quem tem lei de porta, de migração aberta é o inferno. Você não precisa, basta você não obedecer a Deus que ele entra de boa no inferno. A porta é bem larga. A porta é larga. Jesus disse que estreita é a porta que leva à vida, e poucos são os que entram por ela. Não tem, é o que a Escritura ensina. Pelo amor de Deus, leiam a Bíblia, tire um dia, um momento do seu dia para ler a Bíblia. Pastor, eu não tenho tempo, porque o meu trabalho é muito dinâmico. Bota o fone no ouvido, vou lá assistir a pregação de domingo. Assiste. Assiste uma vez, não entendeu? Bota de novo, assiste 10, 15, até você entender e memorizar. Pastor, o senhor faz assim? Faço. Tudo que eu escuto eu repito até aprender. Filme, teve um filme que eu acho que 20 vezes. Aí ele diz assim: tu vai assistir esse filme de novo? Vou. Mas tu já assistiu? Eu digo, eu quero assistir de novo. Por quê? Porque eu quero aprender detalhadamente a mensagem que esse filme está passando. Eu preciso entender. E você assiste um filme de 2 horas, você não vai entender tudo, porque ali tem palavras, detalhes, ações que estão dizendo alguma coisa. Então eu sou assim. Porque eu quero aprender. Escute bem. Escute. Aprender cansa. Sabe por quê? Porque faz você pensar. Olha o que é que o salmista diz. No Salmo 1, verso 2. Vamos começar do versículo 1, que é para ficar mais gostoso. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque fazendo assim, farás prosperar o teu caminho. Meditar, olha, ele diz dia e noite, ou seja, eu preciso refletir, eu preciso memorizar. Guardei a tua palavra no meu para não. Qual é o coração que ele está falando? A mente. Se for proibido, que Deus nos guarde, de ler a Bíblia, e aí? Salmo 23. E se não souber o Salmo 3, a gente não sabe nem o Salmo 23? Nem o Salmo 133, que é 3 versículos, nem o Salmo 117, que é 1 versículo. Salmo 91. Não lembra? Mas se a Bíblia não é nada. Mas se a Bíblia não é nada. Ela que ensina. Por isso a importância de você meditar. Pensar cansa. Quem vai para a escola e aprende sem cansar? Tem. Está na escola, o professor dá aula, depois passa um trabalho para casa, aí você chega em casa pensando que vai descansar, vai fazer a tarefa. Aí vai lá assim, poxa, o professor falou, eu não entendi. Não entendeu porque não prestou atenção. Não entendeu porque não perguntou. Eu não perguntei porque eu tenho vergonha. Não vai aprender nunca. Quem tem vergonha não chega a lugar nenhum. Aprenda isso. Quem vive, eu tenho vergonha, só não tem que pecar. Peca que é uma tranquilidade. Uma tranquilidade para pecar. Mas para perguntar, para aprender, eu tenho vergonha de falar, pastor. Mas eu não estou dizendo, irmão, que só na igreja não. Isso é na escola, é na empresa. Chegou, não sabe. Pergunta ao chefe, pergunta ao encarregado, pergunta ao gerente. Como é isso aqui? Você corre o risco de receber o nome de burro, de tapado, de demente.
Faz parte da vida. Mas tem que perguntar. Quantas vezes eu na sala de aula, que eu ficava, professor, é isso. Aí os colegas diziam, mas sim, tu pergunta demais. Eu disse, a escola é para perguntar. O professor está aqui para ensinar, eu tenho que perguntar. E eu perguntava. Se não perguntar, não aprende. O professor está lá para ensinar e tirar a dúvida do aluno. Por que eu estou aqui, ó, toda terça-feira, falando bem devagarzinho, mastigado, trituradinho, explicando as minúcias para vocês aprender, absorver. Porque a palavra é alimento. A palavra é Cristo. Cristo é o pão que desceu do céu. Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, tem que comer a palavra. Você pode chegar na maioria da casa dos crentes. Não tenho nada contra. Ligo louvor. Bem alto. Escutei louvor o dia todo, cantei. É bom? É ótimo. Não é bom não, é ótimo. Mas fica escutando a palavra para tu ver a diferença. Alguém chega assim, rapaz, que zoada é essa aí? Quem é esse homem que está falando aí? Oxe, a gente não entende nada. Ele está entendendo, está incomodado. Palavra. Porque a minha palavra, disse o profeta Jeremias, é como martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é martelo, bate. Evangelho que não confronta não é evangelho. Eis a preocupação de Paulo. Preservação do evangelho. Continuando. Verso 5. Ou seja, verso 4. Traidores, inconsequentes, ou seja, que não tem responsabilidade com nada que vai fazer. Orgulhosos, pessoa soberba. Não se dobra para ninguém, não vou me humilhar para ninguém. Irmão, quem não se humilha, Deus não exalta. Eu só me humilho diante de Deus, se humilha não, porque quem se humilha diante de Deus se rebaixa muitas vezes, se sujeita aos homens, porque a Bíblia diz que Deus constituiu a autoridade, então você deve se sujeitar muitas vezes aos homens, mas os homens podem pensar que é Ele, mas é a Deus. Vê aí Colossenses. Capítulo 3, verso 22 de Colossenses. Veja o que é que Paulo diz à igreja de Colossos. Escravos, obedecei em tudo a vossos, a quem? A quem? A vossos senhores terrenos. O que ele está dizendo aqui? É o patrão. Não servindo apenas quando supervisionados, como quem age somente para contentar os homens, mas trabalhando com sinceridade de coração, por causa do vosso temor a quem? A Deus. Verso 23. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para quem? Como para quem? Para o Senhor e não para os homens. Quando você serve ao patrão, quando você obedece ao patrão, quando você se submete ao patrão, você se submete a Deus, porque foi Deus que fez ele patrão e você serve. Não é como as ideologias daí que essas malditas que são ensinadas, que o rico, que o patrão é o opressor do funcionário. Se não tivesse o patrão para gerar emprego, o funcionário não tinha emprego, não tinha como ganhar o dinheiro para se sustentar. Mas eles marginalizam o patrão. Isso é um fato. Mas o que o texto sagrado está dizendo aqui, ó, e tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Verso 24. Consciente de que recebereis de quem? Do Senhor a recompensa
herança da herança. É a Cristo, o Senhor, que estás servindo. Está escrito. A Bíblia tem tudo, irmãos. Só não aprende quem realmente de fato não quer. Mas ela tem tudo, tem resposta para tudo. E continuando para a gente concluir aqui, no capítulo 3 de 2 Timóteo, no verso 5 ele diz: tem aparência de piedade, ou seja, parecem pessoas que são voltadas para Deus, parece que são pessoas boas, parecem, mas nem tudo que parece é que nem o Denorex quando foi lançado. Os mais velhos lembram de Denorex do comercial, né? Denorex parece remédio, mas é shampoo. Foi um shampoo que foi lançado para. Era um shampoo de casca. Hoje não fabrica mais, né? Não é do meu tempo, não. É não, tio? Tá certo. Aí, com aparência de piedade, todavia, nega o seu real poder. Nega o poder da piedade. Aí Paulo diz: destes, afasta-te. Afasta esse tipo de gente. Se falar bom dia, tudo bem, vai com Deus. Não serve. Que é gente do coração maligno, insubmisso. Não serve para a gente. Então, continuando na questão do evangelho, precisa ser preservado, que Paulo fala a Timóteo. Aí Paulo diz: é nesse ambiente hostil em que o próprio cristianismo está sendo ameaçado. Dentro desse contexto, do que a gente acabou de ler, homens amantes de si mesmos, ingratos, gananciosos, arrogantes, blasfemadores, presunçosos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, etc. É dentro desse contexto, desse ambiente hostil, em que o próprio cristianismo está sendo ameaçado. Por quê? Que Paulo estava na antessala do martírio e escreve essa carta a Timóteo. Qual o objetivo? O objetivo é que Timóteo, então, pastor da igreja de Éfeso, não se envergonhe do evangelho, nem de ser o embaixador, no caso, do evangelho verdadeiro e do embaixador do evangelho que era Paulo. Não sinta vergonha de mim porque eu estou preso. Não sinta vergonha das minhas cadeias. Porque, irmãos, abraçar a pessoa quando ela está com todo correto, com tudo bem, com tudo em boa situação, é muito fácil. Você precisa abraçar quando a pessoa está precisando. Está precisando. É nesse momento que você precisa abraçar, acolher, amar, ajudar. Antes, manter intacto esse bendito depósito e transmitindo a homens fiéis. Qual o depósito que Paulo está falando? Que Paulo está falando a Timóteo que ele precisa preservar? Sua vida. Onde o depósito do nosso corpo é o depósito do Espírito, o depósito da palavra. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. E além de guardar, transmitir a homens fiéis. Capítulo 2, verso 2, da segunda carta que nós ora estamos estudando. O que ouvistes de mim diante de muita testemunha, transmite a homens fiéis e capacitados a fim de que possam igualmente discipular outros. Por que ele diz homens fiéis? Porque nem todos os homens são fiéis. Como eu disse a princípio, as seitas surgiram e saíram do meio da igreja. Por pessoas gananciosas, por pessoas que veem o ministério como cargo, como status social. Essa semana, foi? Não, ontem, foi ontem isso. Eu fui aqui no mercado
Fui levar o meu relógio para Genildo ajeitar. Quando cheguei lá, conversando com o Genildo, tinha um irmão daquela denominação que você já sabe, né? Que gosta muito de julgar e condenar todo mundo. Só eles são certos. E eu conversando com o Genildo, conversando lá, ele se intrometeu na conversa, ficou bravo, disse, irmão, a gente está conversando. Se o senhor não tem condições de conversar, não para. Não. E começou a gritar. Eu automaticamente parei e saí. Porque eu não vou escandalizar o Evangelho. Então quando eu peguei a bicicleta e saí, ele começou a dizer, isso é pastor, isso é um pastor perrapado. E eu vou voltar para estar discutindo com a vida. Não perco meu tempo. Quem sabe quem eu sou, eu tenho que saber quem eu sou, e Deus sabe muito mais. E a minha igreja tem que saber quem é eu. Estou nem aí. Não é? A gente tem que transmitir a homens fiéis, porque nem todos os homens têm condições de ouvir o que precisa ser ouvido. O Evangelho, irmãos, é renúncia, é carregar a cruz. E eu sei que não é fácil. Servir a Jesus, seguir a Jesus, é maravilhoso, é gostoso, é glorioso, mas é difícil. Se Deus, pelo Espírito Santo, não nos ajudar, a gente não chega. A gente só chega com a graça dele, com a ação dele. Repetindo o texto, o que ouviste de mim diante de muita testemunha, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Eu preparo, veja só, Paulo está dizendo a Timóteo, tu prepara um grupo, e este grupo que tu preparou, que tu ensinou, esse grupo vai ensinar a outro grupo. E é assim que deve ser feito, porque você não vai abranger de forma generalizada um grande grupo e achar que isso vai ter uma produção maior pela quantidade. Não, Jesus começou com 12. De 12 foi para 500, de 500 foi para 700, depois foi para 3.000, depois assim foi. Chegamos até aqui. Mas começou com poucos. Para a gente concluir hoje, transmitam a outros. E assim, o Santo Evangelho de Cristo prossiga vitorioso em sua marcha. Amém? Amém. Na próxima semana, se Deus assim nos permitir, nós vamos adentrar nos versículos por versículos do capítulo 1 até chegarmos no final da segunda carta de Paulo a Timóteo.